Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Não percamos tempos e chamemos logo, né, o camarada João Carvalho para vir conversar conosco, historiador, militante, e eu reputo ser um dos maiores, se não o maior pensador marxista que nós temos no Brasil já faz algum tempo. Vamos chamá-lo aqui, por favor? Vamos lá. Boa noite, João. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Leandro. Que alegria para mim estar aqui. Já tinha muito tempo que eu não voltava, né, Leandro? Tava te devendo isso há muito tempo. Estava me devendo nada, porque eu sei que você é um militante que tem muitas tarefas e muitas atividades. Eu acompanho você por outros canais, estou sempre prestando atenção no que você diz, João Carvalho. Você sabe que eu sempre admirei muito a sua capacidade intelectual, mas principalmente a sua narrativa marxista, que já me ajudou muito a pensar sobre o Brasil e sobre o mundo. Eu quero, então, aproveitar a sua presença para dividir, né, isso aqui com a nossa audiência. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, querido. Obrigado pelos elogios que eu não mereço também, tá? Sempre muito gentil. Então é isso. Olha só, João, eu hoje fiz até uma chamada aqui para a nossa live a partir de um evento muito, aparentemente pueril, mas extremamente simbólico, de uma matéria na CNN, onde dois capatazes da mídia discutem ali a questão do recorde de empregos formais que o governo teve, mas mostrando como isso é ruim, como isso não deveria ser encarado como uma posição que o Banco Central não gosta, o mercado não gosta, apenas o trabalhador que sai beneficiado com uma coisa dessa. Né? É tragicômico isso. Eu queria mostrar o vídeo para a gente ver junto e depois comentar, já que você sempre fala, aliás, é o seu axioma, aquilo que é mais repetido nas redes, sobre você, é que o capitalismo falhou, falha e falhará em qualquer lugar que ele esteja. Vamos lá ver, por favor. Fabrício, você pode passar? Claro, vamos lá. Apareceu aí para você, Leandrão? Aparecendo. Tá aqui. Então vamos lá, se tiver problema de áudio, me avisa, tá? Muito destacado, chamou muito a atenção, é como o Banco Central vê o mercado de trabalho. Ele destacou um parágrafo grande, o 11, sobre isso. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar. Pode ser de excesso de aquecimento. Exatamente. A gente está com vez demasiadamente forte. E eu explico por quê. Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%.
Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, ó, em janeiro de 2014, quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por esse recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir. Começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. Na próxima tela a gente tem alguns números sobre a renda, Yuri. E aí olha que interessante, em janeiro a renda média das pessoas que tinham uma ocupação estava em R$ 3.078. Em janeiro de 2022, exatamente 2 anos antes, a gente estava com 2.754. Quer dizer, arredondando aqui já deu uma diferença de uns 10%. Exatamente, mais, dá um pouquinho aí mais, até um pouco dá mais. Uns 11, quase 12%. E o terceiro ponto, que para mim é surreal, né? Agora, pensa só, aí eles foram massacrados nas redes, aí eles tentaram dar uma resposta. Vamos ter a resposta, que é muito engraçada. Vamos lá. Esse aí, então... Mas aí. De fato, o mercado de trabalho começa a chegar numa situação ali em que os salários começam a subir para que as empresas consigam contratar os trabalhadores. É bom para o trabalhador, mas para o Banco Central isso gera uma pulguinha atrás da orelha, porque pode gerar inflação. Aí, Naka, vem esse auditório das redes sociais criticar a gente, dizendo: mas vocês não querem que as pessoas fiquem empregadas, que as pessoas ganhem salários maiores? Claro que queremos, é positivo para o país. Mas se a inflação aumenta, o trabalhador tem que gastar mais. Então, de fato, não pode ser tão positivo para eles. De fato, o mercado de trabalho começa a chegar numa situação... É isso, é que ele voltou. É isso. João, de fato, o capitalismo falha e falhará ainda mais com esses porta-vozes, né? com esses capatazes da mídia que são absolutamente ignorantes, né? Leandro, aí que tá, né, cara? Eu não acho que a gente pode falar de ignorância nesse caso, né? A gente tem que falar de uma necessidade de manutenção de uma ideologia, né? Todo modo de produção pressupõe um modo de reprodução daquele modo de produção, né? O modo de produção capitalista, baseado na exploração, baseado na necessidade de criar um exército de reserva, né, ele tem que, de alguma forma, né, adulcorar aí para as pessoas a ideia de que é necessário que boa parte delas esteja desempregado, que boa parte delas sirva à manutenção da engrenagem que é feita moendo ossos, que é feita moendo almas, que é feita moendo sangue e linfa. Né? Eu quero lembrar aqui que no começo deste ano, né, um bilionário australiano falou a mesma coisa. Né? Tecnicamente ele só é bilionário no Brasil porque ele tem só 800 milhões de dólares, né? Então ele é bilionário no Brasil, lá ele é um multimilionário. O que ele falou? Ele falou numa entrevista, né, num summit, né, numa organização que teve para vários outros empresários, que ele acreditava, né, que havia necessidade do desemprego subir em pelo menos 50%, porque o trabalhador estava muito folgado. Né? O trabalhador com a pandemia ele ficou folgado, ele está se sentindo necessário, é necessário que a gente tenha essa mão de obra para que a gente possa demitir essas pessoas e contratá-las outras, né, por 1/3 da metade. Né? Se a gente pega, por exemplo, né, a série histórica do próprio IBGE, né, os números são um pouco diferentes, né, da série que a CNN está usando, e nós vamos ter ao longo do governo Dilma, né, do governo Dilma I,
um desemprego que começa em 6,1%, ou seja, ainda menor do que aquele que a gente teria hoje, e que termina no último mês de Dilma I com 4,3%, que vai ser o número mais baixo, né, dessa série histórica, que vai ser encerrada em 2016, começa em 2002. Esse número vai se repetir em 2014. Eu quero lembrar aqui que em 2014, né, exatamente no final do ano, quando o número da taxa de desemprego chega ao seu número mais baixo, que começa todo o processo que levaria, né, ao golpe contra a Dilma. Ou seja, o que a gente tem? Nós temos um sistema que precisa de manter pessoas desempregadas. Vamos nos lembrar aqui, né, que as pessoas que estão empregadas hoje, aquilo que é considerado emprego hoje, há muito pouco tempo atrás, historicamente, já seria considerado subemprego nas próprias séries históricas do IBGE. Vamos lembrar aqui também que nos últimos anos todos, inclusive, infelizmente, também durante os governos do PT, nós tivemos ataques contínuos aos trabalhadores, aos seus direitos, né? E que boa parte desses trabalhadores hoje estão pejotizados, estão terceirizados, estão quarteirizados, né? Então, não somente a gente tem, né, este primeiro problema, né, de um desemprego que não é apenas estrutural, mas que é estruturante para a economia, como a gente tem um ataque constante, né, ao próprio trabalho, ao próprio trabalhador, à própria organização do trabalho, né? Ainda assim, né, o pessoal, quando percebe-se, né, que existe uma possibilidade do trabalhador que tem mais acesso ao emprego, lutar por melhores condições de emprego, é esse o alerta que acende. O alerta que acende por causa de um nível baixo de desemprego é o alerta da possibilidade do trabalhador fazer com que seus salários aumentem, lutar mais por direitos, uma vez que há uma necessidade da contratação de trabalhadores, né? E isso não acontece desde hoje. Isso vem acontecendo desde sempre. Isso sequer acontece desde o momento em que o marxismo se erige enquanto ciência, né? Se a gente volta para trás, na própria Inglaterra, do início do século XIX, nós vamos ver que os owenitas, que os cartistas, que o Northern-Star e que todos os movimentos que vieram antes, mesmo do Engels escrever A Situação do Trabalhador, da classe trabalhadora na Inglaterra, eles já demonstravam claramente essa necessidade de se lutar contra, né, não só os direitos dos trabalhadores, mas os salários dos trabalhadores, como a manutenção dos empregos dos trabalhadores. Então nós estamos falando aqui de algo que é histórico porque é inerente ao capitalismo. O capitalismo precisa de ter esse exército industrial de reserva, esse número de pessoas em situação de pobreza, em situação de penúria, para que essas pessoas aceitem trabalhar por absolutamente qualquer coisa. Vamos lembrar aqui que salário mínimo não é um conceito como é, por exemplo, o salário necessário para a manutenção de uma família pelo Diese. Mesmo a gente tendo uma média do trabalhador empregado com um salário de R$ 3.100 no ano passado, ou seja, a gente já tem inflação do ano passado para cá, o Diese calculava em cidades como São Paulo 5.600, em cidades como Belo Horizonte 5.200, mas enfim, acima de R$ 5.000, a necessidade de manutenção básica, né, dos núcleos familiares. Nós vivemos em um país em que 50% da massa empregada ganha de 2 salários mínimos para baixo, né? Sendo que quando a gente muitas vezes faz essa média, a gente tem que entender o que é média, né? Da mesma forma, se porventura, né, o Elon Musk entrar por aquela porta, o PIB per capita da minha casa chega na casa dos bilhões, né? Então isso significa, na verdade, muito pouco. Né? Nós ainda temos uma esmagadora maioria da população brasileira, né, recebendo de 2 salários mínimos para baixo. Mesmo a gente tendo conseguido, né, retirar o Brasil
de novo, do mapa da miséria e da pobreza, que ele reentrou com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Nós ainda temos um número grande de pessoas em insegurança alimentar, um número grande de pessoas em pobreza de verdade, né? Então, esses números também falseiam um pouco, né, o que é a verdade para os trabalhadores. Nós estamos vivendo um momento onde a maior categoria, né, do Executivo Federal, responsável por quase 25% do Executivo Federal, que são os técnicos administrativos, né, das universidades, estão de greve porque o salário deles não permitem que eles mantenham uma vida minimamente digna. Mesmo quando a gente fala de funcionalismo público, seja ele municipal, estadual ou federal, que tem condições melhores, que ainda tem direitos, né, superiores àqueles que hoje em dia se exercem na iniciativa privada, a esmagadora maioria desses trabalhadores são trabalhadores ligados à educação e à saúde, cujos salários não costumam ultrapassar os R$ 3.500. Então, a gente vê quão nojento, quão virulento, quão pernicioso é o sistema e é a manutenção do sistema. Porque em momento nenhum se questiona o lucro. Em momento nenhum se questiona a necessidade de taxar lucros, por exemplo. Algo que o Brasil não faz e algo que o Brasil não faz junto com mais 2 nações no mundo inteiro, né? Em momento nenhum está tendo uma preocupação do mercado em inserir essas pessoas, mesmo capitalisticamente dentro desse mercado, com uma melhor distribuição de renda no país, para que você possa reindustrializar o país, para que você possa tornar essas pessoas consumidoras de bens e de produtos de outras formas que elas não são hoje. Entende? A preocupação é sempre, opa, peraí, a raia miúda, quem está carregando os blocos para montar as nossas pirâmides, talvez não esteja suado bastante. Talvez essa pessoa esteja chegando em casa e esteja conseguindo comer e ver uma televisão. Isso não pode acontecer, né? O conceito de salário mínimo pressupõe o quê? A reprodução do trabalhador. Ele não pressupõe cultura para o trabalhador, ele não pressupõe lazer para o trabalhador, e inclusive as pessoas que estão trabalhando aí, as fichadas, 8 horas por dia, 10 horas por dia, mais o deslocamento, todo o pessoal que trabalha em escala de 6:1, né, que é uma escala basicamente medieval de trabalho, né? No 7º dia você ora e cuida do manso do Senhor, né? Então, assim, essas pessoas todas, que capacidade elas têm de fato, ter uma vida digna, de consumir cultura, de consumir esporte, de ter um momento com as famílias? Essa não é uma preocupação, né? A preocupação do mercado, e em última instância, a preocupação do mercado não é com a inflação, a preocupação do mercado é precisamente com a possibilidade de aumento de salário, de diminuição de lucro. A preocupação do mercado é sempre com o seu próprio bolso, né? E aí, Leandro, a gente tem que entender uma segunda coisa também, né, que não adianta orar para o Deus Mercado, porque o Deus Mercado não ouve, né? No dia 20 desse mês saiu a pesquisa Quest sobre a avaliação do mercado sobre o governo Lula, né? Pesem todos os esforços do Haddad tentando agradar o mercado de todas as formas possíveis e imagináveis, tentando criar um calabouço fiscal que vai impedir investimentos que são tão necessários, né? Que inclusive no final desse ano já vão começar a cobrar o preço, porque não vai dar para fazer as mesmas coisas que fizeram no ano passado. A aprovação do governo caiu de impressionantes 9% para 6%. Pensa o quanto vem se conciliando, o quanto vem cedendo, o quanto vem sendo dado de graça, de bandeja. Abandona-se a pauta máxima pela pauta mínima e, em posterior, abandona-se a pauta mínima por pauta nenhuma. Qual o resultado que é colhido? 6% de aprovação do mercado, né? Então a gente tem que entender que certas coisas vêm dando errado há 150, há 170 anos,
E a tendência delas, quando a gente repete elas, é que elas continuem dando errado, né? A gente não precisa de vir cá na frente para falar e lembrar e exortar as pessoas, de falar, gente, lembra o que foi o governo com Temer, lembra o que foi, será que essa frente tão ampla, abrindo mão de tanta coisa, não vai cobrar um preço logo ali na esquina? Isso vem acontecendo dia sim e dia também no mundo inteiro, desde que o SPD alemão tentou flertar com a burguesia alemã. Então, assim, é muito difícil de esperar, né? Loucura, como diria o Einstein, é esperar o resultado diferente com as mesmas condições, da mesma experiência, né? Então, nós estamos diante de algo que é basicamente loucura. Tem tanta coisa a conversar contigo em pouco tempo, por isso vou mudar de assunto. Você deve ter, claro, por todas as razões pessoais e profissionais, se debruçado sobre essa nota do Itamaraty, que na verdade é uma nota do governo brasileiro, em relação às eleições da Venezuela, o que me deixou muito puto. Já escrevi tudo que eu podia ter escrito sobre isso, mas eu queria muito ouvir a sua opinião balizada, até porque você conhece esse tema muito mais que a maioria das pessoas. Por que, primeiro, que o Itamaraty emite uma nota, o governo brasileiro emite uma nota com preocupações sobre a eleição da Venezuela, seguindo a orientação dos Estados Unidos, que está levando a reboque a Argentina, Equador, Chile e tal, e assim, qual é a razão prática de fazer essa bajulação absolutamente sem sentido contra um aliado que, aliás, deu uma resposta rasgada, né, que deixou todo mundo aqui com a cara de bunda? Mas eu queria entender assim, qual é exatamente a consequência prática que o governo Lula imagina ter fazendo uma coisa como essa? Olha, Leandro, assim, a gente pode conjecturar, né? Eu não estou dentro do governo, eu não tenho acesso ao chanceler, eu não sei o que eles estão pensando. A gente pode fazer algumas conjecturas a partir do que a gente vem vendo, né? O Brasil sempre teve uma tradição de uma política externa independente, né? O Brasil sempre tentou pendularmente, né, às vezes chegar perto de um, às vezes chegar perto do outro, sem comprometer-se muito, de forma que ele pudesse, como uma potência menor entre potências maiores, ter um espaço de trabalho. Essa é uma longa tradição, tá, da diplomacia brasileira, que volta lá no Império com o Rio Branco. Isso é uma coisa. Vamos voltar aqui. A gente teve, no governo anterior, pela primeira vez, um alinhamento automático com absolutamente qualquer coisa que os Estados Unidos pedisse ou não pedisse. Não somente a gente teve um alinhamento automático, como a gente teve um alinhamento preventivo, né? Se alguém dentro, né, do governo do Bolsonaro imaginasse que os Estados Unidos pudessem ficar satisfeitos se nós, como cachorrinho, como Lulu da Pomerânia, latindo na frente da mansão para proteger ele, dormindo no relento, no gramado, pudesse fazer, era feito preventivamente. Obviamente, né, com a volta do governo Lula, né, com a volta de uma figura tão histórica na diplomacia brasileira como é o Celso, né, o Celso Amorim, dentro do governo, ajudando e tal, né, a gente passa a ter uma mudança muito grande na diplomacia brasileira ex-post Lula. A diplomacia brasileira vem conseguindo grandes acertos, apesar de mesmo um pouco que tardios, né? Eu, particularmente, João, adoraria ver o Brasil compreendendo o papel histórico dos BRICS, o momento histórico que nós estamos vivendo, né? Um império em franca decadência como é os Estados Unidos, e ver uma aproximação maior do Brasil com os BRICS. Quem poderia estar capitaneando aquilo que a África do Sul capitaneou, poderíamos muito bem ter sido nós. Quem poderia ter feito primeiro aquilo que a Colômbia de Petro fez, poderíamos também ter sido nós. Não fomos, mas depois nós chegamos até um certo ponto. O que eu acho?
Eu acho que muitas vezes o pessoal que está lá está tão acostumado com essa ideia histórica de uma diplomacia que trabalha pendularmente, que se trabalha pendularmente sem se pensar se há uma necessidade ou não de se trabalhar pendularmente. Partindo do princípio, né, que nesses últimos meses houve uma agudização dos movimentos diplomáticos brasileiros, principalmente por parte do próprio presidente, que em última instância é quem é o responsável pela política externa do Brasil, no sentido de se aproximar mais a certas posturas que são bastante contrárias aos Estados Unidos, que são bastante contrárias à União Europeia. Agora a gente está vendo um flerte para o lado de lá, né? Então, eu encaro isso como uma tentativa, isso eu tentando pensar com a mente do pessoal que está lá, como uma tentativa de reaproximação para manter um mínimo de hora eu vou para um lado, hora eu vou para o outro. Nesse sentido, para mim, essa nota trabalha junto com a visita do Macron, né? Macron acabou de ser recebido na Amazônia, né? E assim, eu vou ser sincero com você, um francês colonialista que tem a pachorra de dizer que a França é uma potência amazônica, tá? Potência amazônica. Onde em Besançon que tem a floresta amazônica? Eu nunca vi, né? A França é um império decadente, colonialista e neocolonialista, que está perdendo as suas colônias na África, que está desesperado porque vai perder o franco CFA, né? Então, assim, eu acho lastimável uma escolha de se receber o Macron, por exemplo, dentro do solo amazônico. Mas receber o Macron dentro do solo amazônico é este flerte, né? Que ora bate, ora sopra, que vem aqui e vai para ali, né? É aquela coisa, né? Parafraseando o nosso querido Marx, né? Santiago Dantas se repete, ora como tragédia, ora como farsa. Então, assim, eu vejo nisso muito mais essa tentativa de se manter como um player capaz de flertar, ora com um lado, ora com o outro, do que propriamente. As fotos ficaram ridículas, gente, desculpa, né? As fotos foram. Ô, João, é em ritmo de Noviça Rebelde, né? Só voltou a música, né? Sabe? Então, assim, eu sinceramente acho que esses são movimentos que muitas vezes são feitos dentro da diplomacia por causa de uma longa tradição dessa diplomacia, mas que também eu acho que era de se repensar, né, nesse momento. Vou ser muito sincero com você, considero os dois muito errados, né? Não acho que o Brasil ganhe nada nesse momento, né, com essa aproximação da França. Acho que o Brasil ganharia muito mais aproximando-se com os BRICS, aproximando-se com os países africanos que estão voltando a uma luta por soberania, né, denunciando o que está acontecendo na CDAO, denunciando o que acontece no Congo, denunciando o que acontece na Palestina, tentando, né, se aproximar cada vez mais de forma sul-sul, né, porque de forma sul-norte a gente tem centenas de anos, né, de experiência para ver que não dá em lugar nenhum, e o máximo que isso acarreta é a gente perder aliados e ganhar falsos aliados, porque a gente sabe muito bem que no frigir dos ovos, em qualquer momento que o Brasil tentar colocar suas manguinhas de fora, a política do Big Stick, que começou ainda no século XVIII, né, vamos lembrar que a ajuda à intervenção contra o Haiti por parte dos Estados Unidos se dá ainda no final do século XVIII, para evitar que aquilo que estava acontecendo na ilha de Hispaniola, no Haiti, varresse o sul dos Estados Unidos, porque começaram a acontecer diversas revoltas dos escravos no sul dos Estados Unidos quando da independência do Haiti. Essa política é uma política continuada, gente. Nós vamos celebrar agora a memória de 60 anos de uma ditadura, quer dizer, né, parte da sociedade vai estar lembrando essa memória, parte da sociedade vai estar lutando por isso, parte dessa sociedade vai estar fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, parece que o pessoal esquece do que é o Plano Condor,
Parece que o pessoal do PT esquece que tinha escutas na Dilma, que tinha gente entrando nos e-mails do governo. Né? Por que não acontece golpe no Washington? Porque em Washington não tem embaixada dos Estados Unidos. Né? Então, assim, eu acho muito temerário e muito pouco... O pessoal gosta muito de falar, João, mas vocês, marxistas, são muito idílicos, tem que pensar na realpolitik. Aí eu te falo o seguinte, beleza, a realpolitik de tudo que o Haddad cedeu até agora é 6% de aprovação, a CNN ouvindo esses 6% de aprovação e trabalhando para os empresários, assim como toda a mídia o faz, cada dia que passa, um editorial mais escabroso no Estadão, né? Essa é o resultado da realpolitik. O que se espera ganhar com uma aproximação com uma França, uma aproximação com os Estados Unidos, que a gente sabe muito bem que, a não ser que caia um raio, que o homem faleça, que o homem seja preso, Trump é o próximo presidente dos Estados Unidos. Né? Se aproximar agora dessas agendas para tentar agradar o Biden, vai ganhar o quê? Daqui a pouco nem Biden tem mais. Né? A França, na primeira oportunidade que ela tiver, ela está invadindo águas continentais via Guiana. A França, quando explora na Guiana, tá pouco se fudendo para onde que vai os dejetos, para onde que vão as coisas. E aí, se cede, se ganha o quê? Eu não vejo ganho nenhum. Né? O que eu vejo é uma certa miopia. Né? E mais do que isso, uma reiteração de ciclos que vêm se reiterando há muito tempo. Né? Eu acho que muitas vezes o PT deveria pensar um pouco nessa segunda onda rosa que aconteceu na América Latina e ponderar se o PT quer ser mais próximo do exemplo do Boric no Chile ou se ele quer ser mais próximo do exemplo do Petro na Colômbia. Porque o que o PT está fazendo até o presente momento? As mesmas coisas que o Boric fez. Ceder, colocar a gente numa frente amplíssima, uma frente tão ampla que no final tem fascistas contra fascismo, né? Abrir mão da luta por uma memória histórica, abrir mão do museu pela memória histórica, abrir mão do embate ideológico também, né, João? Sabe? Abrir então, assim... mão... Né? Se você for pensar o que foi, né, o arcabouço fiscal, ele foi enviado para o Congresso 3 meses e meio antes do que ele precisava ser. Ou seja, nem se deixar para tentar negociar, para tentar fazer o acordo, tentar atrasar para que a galera ficasse desesperada e cedesse mais. Não. Você manda antes e oferecendo mais. E aí, quando você vai ver, né, uma votação que mais parece o Dedé e o Comando Maluco, né, das trapalhadas, né, que a direita brasileira é tão boa em fazê-lo, né, a limitação deles é uma coisa assustadora, né, o Konrad Adenauer nesse momento está muito certo, né, o chanceler alemão Konrad Adenauer, ele falava que a inteligência humana possui limites, a burrice não, né, a Carla Zambelli está sempre aí tentando provar, né, a veracidade das palavras do Adenauer, né, e naquela votação, boa parte da base votou a favor do impeachment, votou a favor da abertura de um processo, né? Isso com a economia indo bem, isso com o desemprego indo bem, isso com o PT cedendo tudo. Sabe? Então, assim, quais são esses frutos que estão sendo colhidos? Né? E aí a gente nota também, né, outra coisa que infelizmente é muito tradicional, que é uma grande mobilização em períodos pré-eleitorais e um abandono da mobilização em todos os outros períodos. Daqui a pouco vai chegar as eleições municipais de novo, e aí o pessoal vai desesperado para a rua servir cafezinho e servir bolo, Léo. Não adianta. Né? Nós vamos ver nessas eleições municipais a extrema-direita tratorando em boa parte dos grandes centros.
Belo Horizonte, muito provavelmente, vai cair na mão do bolsonarismo. Não é só Belo Horizonte, é Goiânia. São Paulo vai ser uma briga mais árdua, mas ainda assim, vamos pensar que o estado de São Paulo já elegeu o Tarcísio. O que vem acontecendo ali, né? E que a gente sabe que vai ser um segundo turno muito duro, né? Então, para mim, esse tipo de política conciliatória, ele é fadado ao fracasso. Porque toda vez que você serve dois senhores antagônicos, você está mentindo para um deles. Para qual? Para o mais fraco. O elo sempre rompe onde ele é mais fraco, né? Então, infelizmente, eu acho que essa é uma política fadada ao fracasso e a gente tem que tomar muito cuidado, gente, lembrar que o Milei ali na Argentina não é o nosso passado se repetindo, é um aviso do que pode ser o nosso futuro. Porque o fenômeno do bolsonarismo, ele não depende do Bolsonaro. O fenômeno do fascismo italiano não depende do Mussolini, o fenômeno do nazismo não depende do Hitler. Eles voltam de outras formas, eles arrumam outros líderes, eles arrumam outros representantes, né? E a gente tem que entender, né, que se de fato nós queremos uma aglutinação de forças democráticas para uma mudança que seja estrutural na sociedade, não será servindo aos senhores, oferecendo tudo e não cobrando nada, que nós vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que eu queria que você desenvolvesse, se isso é de fato um conceito ou é só uma impressão. Existe hoje uma internacional fascista que se revela numa organização de fato internacional, que envolve a Hungria, envolve Argentina, envolve, enfim, essas lideranças de aquela coisa, direita. né? Formalmente, não. Formalmente, não. Você não tem um movimento único, conservador, internacional, que você possa ir num site que tenha uma carta de princípios, mas é óbvio que informalmente sim. E aí a gente tem que pensar que existem muitos pontos em comum, né, e que são pontos em comum que vêm sendo trabalhados, né, há um bom tempo, né? Se a gente pensa o que é a Cambridge Analytica, se a gente pensa qual foi o papel de uma Cambridge Analytica, não somente na eleição do Trump, mas na eleição do Bolsonaro, como que esse pessoal também teve presente para ajudar o Orbán, como esse pessoal teve presente na Polônia, como esse pessoal teve presente nas Filipinas do Duterte, né? A gente nota que, obviamente, existe uma tentativa coordenada de tomada do poder por parte de setores conservadores, né, que trabalham muito para e passo, né? Não é uma coincidência que o Bolsonaro tenha ido parar na embaixada da Hungria em vez da embaixada do Suriname ou da embaixada do Catar. Isso não é, obviamente, uma coincidência. Inclusive, quando você para analisar o que vem sendo, né, o governo do Orbán, o Orbán ainda tem uma outra coisa, que ele é bastante mais competente do que o Bolsonaro na gestão das coisas públicas e na gestão econômica da Hungria, por isso que ele consegue se manter por tanto tempo, né? Vamos lembrar aqui, gente, que o Orbán já é primeiro-ministro da Hungria há 14 anos, né? O Orbán entra, né, na verdade, assim, a coalizão que elege o Orbán como primeiro-ministro, né, é do Congresso Húngaro de 2010, né, que vai ser eleito em 2009 e vai entrar em 2010, ou seja, desde 2010 até 2024, né, o Orbán está lá mandando na Hungria. O que o Orbán fez nessa Hungria? O que o Orbán fez é quase que uma receita de bolo, né? O que o Trump fez nos Estados Unidos? O Trump conseguiu colocar 3 juízes dentro da Suprema Corte, extremamente trumpistas, que são os juízes responsáveis por tirar o casamento gay, o casamento das pessoas do mesmo sexo, proibição do aborto, né? São também
né, a forma como foram mudados os distritos eleitorais que permitiram as eleições de diversos governos conservadores nos estados, e a gente vê uma escalada nos Estados Unidos de legislação que permite trabalho infantil noturno, de legislações transfóbicas, LGBTQIAP+, fóbicas, né, uma perseguição muito grande à imigração, e aí você vai lá para a Hungria e você vai ver o que os caras fizeram. Os caras fizeram basicamente a mesma coisa, né? O Orbán e a coalizão que leva o Orbán ao poder, ela faz o mesmo gerrymandering, né, que é o termo que é usado para as eleições estadunidenses, tá? Que é, explicando aqui muito rapidamente o que é o gerrymandering, né? Lá você tem as eleições estaduais ou municipais por certos colégios eleitorais que são desenhados ali dentro de um determinado estado ou de um determinado município, e as pessoas que estão no poder têm a possibilidade de redesenhar esses distritos eleitorais. Então o que eles fazem? Eles fazem pesquisas para ver em quais distritos eleitorais eles são mais fortes, em quais que eles são mais fracos, e eles diminuem o distrito eleitoral mais fraco, estica ele para que entre gente que vota naquele partido nesse distrito eleitoral, de forma que você faz uma geografia maluca dos distritos eleitorais para poder conseguir eleger os seus representantes. O Orbán fez isso. O Orbán fez isso em toda a Hungria. O Orbán aparelhou o Estado húngaro. Qual que foi o foco do Orbán? Como ele não podia mexer nos tribunais constitucionais, ele mexeu nas promotorias, né? Então, hoje em dia, você tem na Hungria uma promotoria estatal que é 100% da galera do Orbán. Ou seja, absolutamente qualquer escândalo de corrupção, qualquer problema administrativo, qualquer coisa, não aparece, né? Ele tem o engavetador geral da república dele, muito análogo àquilo que a gente teve. As campanhas midiáticas também são a mesma coisa. Foi fortalecido e foi criado toda uma rede midiática dentro do território húngaro para que ela sirva como uma caixa de ressonância do governo, né? A gente não precisa de falar o que foram, né? O gabinete do ódio, toda a mídia paralela, a tomada de WhatsApp, a tomada de Telegram, a tomada de vários canais do YouTube, como foram feitos aqui no Brasil, como foram feitos nos Estados Unidos, no caso da eleição do Trump, mais ligada ao Facebook à época ainda, com a Cambridge Analytica fazendo isso, no caso da eleição do Duterte, idem, né? Então, de fato, a gente nota certos tipos de tática que são muito comuns, né? O Milei, que já é uma figura política na Argentina há muito tempo, como o Bolsonaro já era uma figura política brasileira há muito tempo, quem acompanha política, né, já lembra das pataquadas do Bolsonaro na década de 90 no Rio de Janeiro, né? Quem é mais velho lembra do Bolsonaro sendo zoado no Cacete Planeta, né? Que muita gente que está nos vendo aí hoje, nem vê, não viu porque não estava viva. Viu, né? Então, assim, o que acontece? Esse cara chega na política argentina, nessa última eleição, e aí fala, olha, eu sou um outsider, eu não sou um político, eu sou um cara que quer trazer soluções para uma Argentina melhor. No começo vai ser ruim, mas é preciso passar por isso para fazer e tal, tal, tal. E aí ele propõe várias soluções brutalmente simplistas para problemas que são brutalmente complexos. De um lado, você tem uma esquerda tradicional, uma centro-esquerda, uma esquerda reformista, que é completamente juspositivista, que tem um apego e um afinco nas instituições que ninguém tem. Os próprios burgueses estão pouco se fudendo para as instituições. E está metida num cretinismo parlamentar explícito, né? Sim. Não. E aí acontece esse ciclo que é tão comum, não só na América Latina, mas em boa parte do terceiro mundo, né? Que chega um governo de direita, destrói o povo, faz terra arrasada, governa para os mais ricos, aí vem um governo de esquerda na sequência, porque as pessoas cansaram de apanhar. E aí esse governo não consegue fazer as coisas, porque ele está preso no sistema, né, do nosso presidencialismo de coalizão, porque ele está preso nesse juspositivismo, porque ele abandona as ruas, porque ele concilia, e aí chega o cara da direita e fala assim, não, eu sou um cara de fora, eu vou meter para vocês o botijão de gás a X, não compre dólar agora. E os caras falam qualquer coisa. E eles estão dispostos a falar qualquer coisa sempre, e a pessoa que está desesperada, e aqui a gente tem que entender que a gente nunca pode estar contra o povo, né?
Aqui a gente tem que entender que o povo também é vítima desse discurso. Só que para que ele deixe de ser vitimado por esse discurso, ele precisa de ser desperto, ele precisa de ser politizado, ele precisa de ser inserido socialmente não como um consumidor, mas verdadeiramente como um ente político. E isso é abandonado. Isso é abandonado por essa esquerda tradicional, por essa esquerda que passa a viver das pequenas brigas parlamentares, com essa esquerda que passa a conciliar o tempo todo. E essas pessoas que são abandonadas, e essas pessoas que têm um pequeno gostinho de se sentir um ser humano, porque no capitalismo é humano quem consome, né? Essas pessoas tiveram um gostinho de se sentirem humanos e depois eles caem de volta para a classe D, para a pobreza. E aí eles estão abertos a qualquer coisa. E chega alguém prometendo mundos e fundos, é natural que eles aceitem. É natural que eles vão. Né? Então, o que é necessário? Para o meu campo, para nós da esquerda revolucionária, para nós que acreditamos, né, numa democracia popular de verdade, e democracia popular de verdade é a ditadura do proletariado, é o proletariado mandando, é as massas trabalhadoras mandando, porque atualmente a gente vive numa ditadura da burguesia. Não é que o governo de Jair Messias Bolsonaro foi um bom governo para os 5% mais ricos do país. Não foi, porque estar nos 5% mais ricos do Brasil é muito fácil. Um sujeito que tira 5 mil, 6 mil num banco está no 1% mais rico desse país. O governo do Bolsonaro foi voltado para o 0,001% mais rico desse país. Né? Só que o problema é que uma classe média que está aí chafurdando na ideologia, ela acha que como ela consegue fazer um crediário no Magazine Luiza, que ela é da mesma classe social da Luiza. Não é. Nós somos gado pequeno na fila do abate. Então é preciso, né, de tomar de volta as massas, é preciso de reorganizar os movimentos de massa. E, infelizmente, a esquerda institucional abandonou isso. Completamente. Abandonou até o léxico, abandonou até o vocabulário. Não fala mais isso. João, está chegando aqui numa fase que eu tenho que pedir para chamar os superchats. Só dou uma notícia aqui não sei se vocês já sabem, sobre agora. Né? O governo da Colômbia ordenou agora, hoje, quarta-feira, dia 27, a expulsão de todos os diplomatas da Embaixada Argentina em Bogotá, né? Na sequência de declarações do presidente Javier Milei contra o Gustavo Petro. Aquela coisa grosseira, absurda, que ele faz com o Lula também. Só que aqui ele está corretíssimo. Corretíssimo, né? No que o Petro está cheio de... E aí você pensa, cara, a Colômbia estava numa situação muito pior do que a nossa. A Colômbia foi o laboratório da guerra às drogas, que nunca foi uma guerra às drogas, sempre foi uma guerra aos pobres. As drogas vêm ganhando a guerra às drogas desde que ela começou. A Colômbia se tornou esse laboratório, essa ponta de lança. A Colômbia permeada de norte a sul por bases estadunidenses. A Colômbia que foi transformada num narco-estado, muito antes do México sonhar ser um narco-estado. O Petro consegue se eleger. O que o Petro busca? O apoio de um congresso conservador, um apoio da elite? Não, o Petro buscou a rua. O Petro buscou o povo. O Petro buscou chamar essas pessoas para mostrar as necessidades de mudança. Gente, é muito pouco ainda. O Petro é um governo reformista, buscando reformas, né, com vários limites. Ainda assim, são tantos anos-luz distantes do que a gente está fazendo aqui, que é terrível a gente ver. E o que está acontecendo agora no Chile? A cada nova eleição do Chile, a direita vai se encastelando mais para dentro do poder. Daqui a pouco, gente, vai voltar a ser laboratório de neoliberalismo. É uma loucura. Vamos lá. Pessoal, só para reforçar aqui, ó, a gente deu vapo nos membros, tá? Graças aqui a Raquel Los Gurgel, mas ainda tá faltando então, R$320 para a gente conseguir pagar a live. O DCM é assim, a gente depende aqui dos superchats de vocês. No comecinho rolou bastante pingo, chuva de pingo, mas parou,
tá? Apesar de ter muito elogio aqui, viu, João? O pessoal tá adorando, cara. Ficar administrando aqui, o pessoal gostou muito aqui da tua participação. Vamos lá. Marcelo Tartarini, eu sei que é pouco por essa super aula do João. Colaborem, tornem-se membros a partir de R$ 2,99. Nesse momento a gente precisa de pingos e superchats que membros, vapo. Hermano, pingo, valeu. Maria Edna, pingando aí o ingresso. Adriana, salve camaradas, em especial momento do Sem Terra do Rio Grande do Sul. Fé na luta, valeu. João tem razão, diz José Carlos Dias. O José Carlos Dias também diz que bom ver o tio no DCM. A Adriana, o Chavoso da USP fez o documentário Volta para a Base. Falta o povo para o povo ganhar. Respect Constituinte, Data Vênia. Lula está reposicionando o eixo terrestre. Segundo aqui o nosso Respect Constituinte. Obrigado pelo superchat, querido. Maria do Socorro Souza, Leandro e João, muito chique. Respect Constituinte. Qual embaixada você escolheria, João Carvalho, se você fosse dar uma fuga? Se fosse meter uma fuguinha. Ismael, falta chamar o abominável Ian das Neves vir no DCM. O Ian do História Pública, né? Fantasma do comunismo assombra quem não dá like. Pessoal, vamos dar like aí. Igor Bicalho. Salve, tio. Fale, por favor, sobre a política fiscal do governo. Saudações marxistas. Você passou um pouco por isso, né? Mas você quer comentar um pouco? Cara, assim, uma coisa que eu gosto de trazer são dados da OCDE. Por que eu gosto de trazer os dados da OCDE? Porque o liberal ama a OCDE. Né? O sonho dourado do liberal é a OCDE, o sonho do governo Bolsonaro era que o Brasil entrasse na OCDE. Se você pega as maiores economias da OCDE, sabe qual delas que trabalha com superávit primário? Nenhuma. Nenhuma. Não precisa de um economista marxista. Um bom economista liberal, um bom keynesiano, vai te mostrar econometricamente que é necessário o investimento estatal, que essas grandes economias do mundo, elas conseguem o que elas conseguem por causa de investimentos contínuos e massivos, que são, por sua vez, deficitários. Por quê? Porque você não se endivida na sua própria moeda em última instância, gente. A economia de um país não é igual à economia da sua casa que está vendo. Eu e minha esposa, sentado na mesa da sala de jantar, com um saco de pão, vendo os boletos dos meninos que nós temos que pagar por mês, não é assim que funciona uma economia de um país. Então, a partir do momento que o Brasil passa, né, e vamos lembrar que o Brasil vem de uma longa sequência histórica de desinvestimentos públicos, que o Brasil vem de uma longa sequência histórica de desindustrialização, né, a partir do momento que um governo que se diz de esquerda abre mão da possibilidade de usar a máquina estatal para capitanear esse desenvolvimento, para agradar capitalista improdutivo, para agradar rentier, para agradar gringo que vem aqui aproveitar das nossas taxas de juros, o Brasil não somente comete um crime contra todo o povo brasileiro, como ele vai na contramão, inclusive, desses mesmos países que ele está favorecendo. Se você parar para pensar que a gente teria capacidade, caso as nossas Faféns estivessem produzindo fertilizante, para estar competindo ou ganhando da Noruega em fornecimento internacional de fertilizante, para além de garantir o mercado interno. Pensa nas divisas que o Brasil teria sido capaz de acumular só durante o último período do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Tá? Isso é um crime de lesa pátria.
Isso é jogar fora as gerações futuras, as possibilidades dessas gerações. Não adianta, e eu acho lindo, cara, os discursos do Lula na ONU. Lula chega na ONU e fala: eu não somente vou seguir todas as metas da Agenda 2030, como eu vou me autopropor uma outra meta. O problema, gente, é que meta não é paga com sonhos, meta não é paga com discursos. Não existe possibilidade nenhuma, não é de cumprir a meta que se propôs a mais, é de cumprir o básico do que havia sido acordado, se você gera um desinvestimento brutal na sua economia, que vai ser responsável por retirar de diversos setores bilhões e bilhões que ao longo de uma década vão somar trilhões de reais. Então, essa é uma política fiscal que só agrada, em última instância, àqueles jogadores do mercado que trabalham especulando contra o próprio mercado. E esses jogadores estão dando o quê? 6% de aprovação para o governo. O problema é que não vão ser esses caras que vão perder com isso. Esses caras que estão dando 6% são os caras que vão ganhar com isso. O problema é que boa parte desse desemprego que foi embora, boa parte dessas pessoas que estão numa situação melhor, boa parte dessas pessoas que estão conseguindo comprar carne e ter mistura, se a gente continua com uma política fiscal que é estacionária, que retira investimentos, que não permite esse crescimento, aonde que vocês acham que vai doer num país cuja pirâmide também é baseada em consumo e não em renda? Quem consome a maior parte do que ganha, gente, não é rico, não. Quem consome a esmagadora maioria do que ganha é pobre, é classe média, somos nós, tá? Então, quem vai sofrer de verdade com essa política pública são as pessoas que mais necessitam dessa política pública. Tá? Então eu acho que isso é um tiro no pé, até porque, para fazer esse tipo de coisa, o liberal vai chegar e falar assim: olha, isso eu faço melhor do que ele. Quando a gente chega num ponto que o ministro da Economia, do governo do Partido dos Trabalhadores, está à direita nas suas posições, do Omar Aziz, do Renan Calheiros e da Simone Tebet, tem algo de errado nisso aqui. Né? E esse é um preço que será pago em breve. Esse ano a gente já vai ver um investimento muito menor, que será ainda menor nos próximos anos. A troco de agradar quem? De agradar o FMI? Né? As pessoas não comem PIB, as pessoas não comem FMI. Né? Então, essa é uma política deletéria, essa é uma política antipovo, e essa é uma política que irá cobrar seu preço. Ok, muito bom, João. A respeito de constituinte, qual cargo diplomático Lula teria para você no Itamaraty? Luciana Lopes, assistindo atrasada, cresci escutando isso, que tem que votar em rico, porque rico não vai roubar, porque já é rico. Que maravilha ver o João aqui. Dr. Melody, doutor Melody Riversong, um beijo no céu da boca, do crânio ou do cérebro, aqui não entendi, do professor Tio João, te amo. Cate Barreto, pingo e like feitos. Boa noite, DCM, obrigado, querida. Eliane Andrade, ingressinho para assistir a aula. Samuel Antônio da Silva, ingresso. Cristina Zacarelli, Leandro e João juntos. Tem nem roupa para isso, diz ela. Liege Simões, tio, te amo na boca, camarada. Te amo na boca. A paixão é louca, né? A paixão louca pelo tio João é louca, né? As pessoas perdem a compostura, né? Exatamente. O pessoal perdeu a linha no chat aqui. Elaine Carvalho, tio João e Leandro, os meus comunistas favoritos. Letras a Helena. Tio no DCM, coraçãozinho e punho. G-Stark, acho que esses analistas que acham que aumento de salário e emprego é ruim, poderiam pedir demissão para regular a economia. Vou fazer um comentário aqui, porque isso aconteceu muito análogo na Argentina há muito pouco tempo.
né? Eu quero lembrar aqui para vocês que o sujeito que hoje em dia é o porta-voz do governo Milei, ou seja, o jornalista responsável por veicular, né, a agenda do governo Milei, ele antes disso era um jornalista de bancada de uma grande televisão conservadora argentina. E aí ele foi para o seu programa vestindo um terno maravilhosamente bem cortado, que não deve custar menos do que $2.000, exortar as pessoas que estão passando fome que elas façam uma única refeição por dia, pelo bem do país. Você acha que aquele homem faz uma única refeição por dia? Né? E nós estamos chegando aqui do lado na Argentina a 58% da população argentina na pobreza. Quem está indo morar na rua na Argentina pela primeira vez não são os favelados, não são os descamisados, não são as pessoas da periferia. É a classe média que não consegue bancar a vida para eles próprios, para os seus filhos, gente. Tá? Essa é uma realidade que só não aconteceu no Brasil porque a gente passou pela mão de flagelados de Darwin, que a gente passou pela mão do Dedé e do Comando Maluco dentro do Brasil. Porque se há um pouquinho mais, tá, de noção de manutenção das coisas, ficava. O Orbán está lá há 14 anos, por quê? Porque o Orbán, apesar de ter feito tudo que ele fez, ele deixa cair um croissant, ele deixa cair uma migalha do banquete. Então, ele continua conseguindo se manter. O Milei, pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele vai meter o ancapismo louco dele na ideia de que tudo um dia melhorará. Esse dia não chegará. Sabe? O Milei, no caso, é o pai levando o filho para o dentista em Osasco e falando, na volta a gente passa na Disney. E aí, na volta, o filho passa a mão na cabeça e fala, mas a Disney não fica em Osasco. Então, assim, e essa realidade, infelizmente, está muito mais próxima da gente do que a gente gostaria. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, de se conscientizar disso. E mais ainda, a gente precisa de se organizar. Eu falo o tempo inteiro, organizem-se, organizem-se, organizem-se. É muito importante que as pessoas busquem essa organização, porque a solução, infelizmente, não sairá da institucionalidade burguesa. A gente não precisa achar que um belo dia o Congresso Nacional vai pôr a mão na cabeça e vai falar, pô, a gente prejudicou muita galera, agora está na hora da gente fazer diferente. Porque não vai, gente. Não vai. Né? A Bastilha não caiu com a petição Navas. Muito bom, muito bom. Só para finalizar, temos mais 3 superchats aqui. Parabéns, DCM, por trazer o João. Comecei o curso de administração pública numa federal e estou espalhando vocês, camaradas. Os jovens precisam. Abraços, valeu, Glaudi DAF. Respect Constituinte. Bilionários teriam o dever ético e legal de investir na classe média e pobre. Mais de 50% de tudo que acumularam está parado sem produzir nada para a sociedade, economia e ambiente. Concordam? Obrigado pela sua mensagem, Respect Constituinte. Tem mais 2, eu vou ter que ler esses aqui, infelizmente eu não vou poder pedir os seus comentários, João, porque a Biazita já está aqui, a nossa próxima convidada. Imagina, que isso, foi ótimo ter você aqui. Um dia a gente marca, Leandro, a gente marca uma live só com o João, João, incrível. Vou marcar uma live muito, né, proximamente contigo, porque tem muita gente querendo já estender. Exato. Eu também quero muito estender essa conversa. Exato. O Everton Baldez, fale sobre o projeto das bibliotecas, camarada. Infelizmente, Everton, a gente não vai ter tempo, uma pena, mas eu vou passar para o João aqui, deixar com ele, e numa próxima live a gente responde para você. E a Adriana, o bom pobre não é grato por migalhas, mas rebelde. Foram esses os superchats, Leandro e João. João, camarada, muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer, uma honra enorme. Espero que você volte para conversar mais com a gente. Pô, querido, nós vamos voltar sim. Quero agradecer a você, quero agradecer ao Fabrício, quero agradecer a todo mundo do DCM, né? Pedir desculpa que a gente já está entrando no outro horário aqui. E ao Respect Constituinte, eu quero que ele pense uma outra coisa. Eu quero que ele pense que não é que o bilionário devia ter dever ético, não existe ética no capitalismo, não é uma questão moral. É um sistema que se pauta no lucro, isso não é uma questão moral, mais ainda, bilionário não devia existir. Né? Para que um bilionário exista,
pense em quantas pessoas com recursos finitos que tem que ter uma vida miserável de exploração para que essa pessoa tenha que existir, né? 2 segundos às bibliotecas, eu tenho um projeto de bibliotecas populares, né? Eu estou fazendo pelo menos 2 bibliotecas populares por ano, a primeira vai ser aqui no Cursinho Neves, a gente conseguiu juntar, né? Eu fiz com 310 livros, nós vamos instalar lá, e as segundas bibliotecas populares vão ser 5 mini bibliotecas em acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres pelo norte de Minas. Esse é um projeto que eu capitanei, né? Então quem quiser conhecer o projeto, seguir os meus canais, minha arroba é Assim Disse o João em todas as redes. Obrigado, gente, pela presença, desculpa, né, que eu falo muito, eu gasto 20 minutos para dar bom dia. Muito obrigado, João, um grande abraço, viu? Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Obrigado eu, querido, até mais. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde